Muito bem, então nós estamos gravando. Boa noite a todos, bem-vindos a essa aula para o pessoal de gestão da produção de processos industriais, né? Nós vamos resolver alguns exercícios práticos envolvendo vetores, uma vez que na semana passada nós começamos o assunto fazendo um review aí dos vetores, né? Então o nosso objetivo na aula passada foi fazer uma revisão, um aquecimento a respeito de vetores. Agora a gente vai mostrar uma aplicação desses vetores. Possivelmente eu vou deixar uma lista para vocês lá no WhatsApp na oficial. Essa lista, eu gostaria que vocês, da forma como eu vou fazer, eu vou tentar fazer ainda hoje, tá? Se eu não conseguir fazer hoje, amanhã com certeza vai estar lá no oficial. Então eu vou tentar fazer de uma maneira que vocês mandem a resposta por lá, pela lista. Essa lista vai ter 4 exercícios, essa que eu vou mandar para vocês. Semelhante a esses que nós vamos fazer agora, que eu vou fazer agora com vocês. Os números diferentes, logicamente, né? E o ângulo também você vai ver que é um pouco diferente. Então, o nosso trabalho aqui vai ser mostrar como é que isso funciona. Aí você vai fazer os exercícios e vai postar lá. Eu estou pensando em fazer valendo 4 pontos. Assim, a nossa P1, ela fica valendo 6 pontos. Que aí dividiu certinho, 2 por... Eu não sei qual é o peso lá, entendeu? Bom, a grande questão é a seguinte. A grande questão é a seguinte. Nós temos uma nota de trabalho e uma nota de prova. Eu vou colocar isso lá como questionário lá. E você vai no questionário e responde. Beleza? Eu acho que eu vou fazer isso. Ou eu coloco no fórum uma lista. Nós não fizemos nenhum tipo de trabalho, a não ser uma pergunta que eu fiz no fórum lá, né? Não é isso? Eu acho que foi isso. Bom, então eu vou, de novo, mudar de câmera aqui, né? Em vez de dividir a tela, eu mudo de câmera e vocês veem o que a outra câmera está apresentando. Deixa eu pegar aqui o problema. Você está vendo aí? O problema diz assim, um corpo, que é nesse caso esse corpo aqui, que pesa 60 newtons, está suspenso no teto por 2 fios. Então você tem um fio para cá e um fio para cá. Esse aqui é um ponto central, a gente pode chamar esse ponto de O. Que formam com o teto um ângulo de 60 graus. Então, ó, esse fio forma 60 graus e esse fio 60. Logicamente, você já deduziu que aqui tem 60 também, porque a soma interna do triângulo tem que ter 180 graus. A força de tração em cada fio é de... Muito bem, essa é a questão. Então, se a gente vai reproduzir esse problema, eu vou só repetir ele aqui embaixo. Então, você tem a seguinte situação. É uma coisa mais ou menos assim. Aqui, você tem um peso de 60 newtons. É o que ele fala aí. Aqui, apesar de eu ter desenhado assim, é 60 graus. E aqui, 60 graus. Muito bem. Então, como é que a gente resolve? A gente resolve da seguinte forma. Você tem que existe um equilíbrio, né? Existe um equilíbrio dessas forças aqui. Por quê? Porque você não vê esse corpo pendendo mais para baixo ou ele subindo. Porque se essa força aqui ela fosse maior, ou essa fosse maior, o corpo subiria, né? Estaria em desequilíbrio. Vamos supor que fosse uma corda puxando. Fosse uma corda puxando, isso aqui estaria em desequilíbrio, estaria em movimento. Mas como está tudo parado, existe o que a gente chama de equilíbrio. E se existe um equilíbrio, você sabe que T, que é a força de tração que surge nessa corda aqui, é igual à força P, que está desse outro lado aqui. Então você tem uma força T de tração ali naquele sentido, que é igual à força P aqui embaixo. Ok? Isso você já sabe. Então, você teria alguma coisa mais ou menos assim, né? Ó. Então você teria uma coisa mais ou menos assim. Aqui você tem uma força de tração
e aqui a força P. Essa força de tração, ela tem uma reação nesse nó aqui, que é a própria força T também, né? Uma força de tração T. Essa força se divide em duas outras forças, uma nesse sentido e uma nesse sentido. Por quê? Porque a força dessas cordas aqui, ó, que estão em V, essas cordas que estão em V, elas são porções, digamos assim, da força de tração. Então você tem desse lado, que a gente pode chamar de T1, e desse lado aqui uma que chama T2. Beleza? Bom, se você for um pouquinho mais longe do que isso, você ainda vai fazer mais uma dedução bem interessante. Você vai deduzir que você tem uma linha aqui e existe uma força aqui e existe uma força aqui. Eu vou fazer uma menor que a outra, porém não é menor, né? Então você tem a T1Y e a T2Y nesse sentido. Enquanto você tem para cá uma T2X e para cá uma T1X. Então, você tem essas forças nesse conjunto aí que mostra esse equilíbrio, né? Mostra esse equilíbrio. Ora, você não vê as forças fazendo movimento aqui, né? Então você deduz que a T1x ela é igual a T2x, que é uma porção, né? Uma componente da T2 na direção x. A direção x é essa horizontal. E essa T1x é uma componente da T1 na direção x. Compensação, você tem duas forças que estão na direção y. Então você tem a T1y desse lado e você tem a T2y desse lado de cá. Beleza? Tranquilo aí, turma? Ora, aqui em x, o valor não tem movimento, então o valor disso tudo é zero. Então você deduz que a T1x é igual a T2x. Só que a força P, por sua vez, ela vai ser, eu vou calcular ela de um dos lados, tá? Eu vou jogar da seguinte maneira, eu vou fazer um triângulo aqui, eu posso calcular isso aqui de diversas formas, né? Mas eu posso, por exemplo, eu posso dizer que a T1y mais a T2y é igual a P, porque a P é a força contrária, é a que está do lado contrário. E essas duas equilibram a P, ou a P equilibra essas duas. Então você vê que você tem então uma força, né, que está equilibrando aqui P. Muito bem. Mas existe uma maneira também de representar isso da seguinte maneira, ó, da seguinte forma. Eu tenho aqui a força P. Deixa eu ver onde eu estou desenhando. E, ó, nesse sentido aqui, ó, e nesse sentido, ó, tem a T1 e a T2, né? Então eu tenho aqui e aqui, ó, com 30 graus, eu tenho a T2, e aqui também com 30 graus, apesar de estar desenhando fora do padrão, eu tenho a T1. A T1 está apontando essa seta para cá, e a T2 está apontando essa seta para lá. Beleza? Tranquilo aí, turma? Tá tranquilo? É uma maneira, eu acho até mais simples de entender essa forma. Eu acho mais simples. Depois a gente dá continuidade nessa maneira, para ver se a gente consegue acertar, que tem que dar a mesma coisa que essa aqui. Muito bem. Então, nesse triângulo aqui, nesse daqui, a gente vai aplicar uma coisa que vocês viram na aula passada, que é chamado de lei dos senos.
A lei do seno diz o seguinte, ó, essa T com esse ângulo, essa T com esse ângulo. Beleza? Então você vai ter algo assim. E aqui, ó, você tem um ângulo de 120 graus. Por que 120, Silvio? Porque, ó, 120 com 60, 30 mais 30, 60. Com 120, 180. Os ângulos internos de um triângulo tem que ser 180 graus, tem que somar 180 graus. Então você tem a T1 sobre o seno de 30 graus, que é igual a P sobre o seno de 120 graus. Ok? Tranquilo até aí? Tranquilo, né? Então você tem que a T1, o seno de 30 é meio, é igual a P sobre 0,866, que é o valor do seno de 120 graus. Então, se existe alguma dúvida, a gente pode pegar e puxar aqui, deixa eu puxar aqui na calculadora para a gente registrar. Não sei se o vídeo vai conseguir enxergar, mas eu tenho aqui. Quanto que dá o seno ali de 120, professor? 0,866? Isso, Beleza. 0,866. Deixa eu pegar aqui, ó. Não sei se dá para a gente ver, mas eu acho que vai ter que encostar um pouco mais aqui, ó. Seno de 120. Fecha. Seno de 120. .866. Ok? Beleza. Tranquilo? É isso aí, ó. 0,866 e tem um monte de número para frente. Bom, então agora você só inverte aqui, né, ó. Você só inverte aqui, ó. Eu não quero achar P, porque P eu sei quem é. P é 60 quilos. 60 quilos não, 60 newtons. Então você tem que T1 é igual, manda esse cara para lá multiplicando, 0,5 vezes 60 dividido por 0,866. Então você tem que T1 é igual a 30 dividido por 0,866. T1 é igual a 30 dividido por 0,866. Então tá aqui, ó. 30 dividido por 0,866 igual 34,64. T1 é igual a 34,64 newtons. Ok? É isso aí. É isso aí. Muito bem. Então essa é uma maneira de resolver. Então se eu achei T1, T1 é igual a T2. T1 é igual a T2, porque está em equilíbrio. E isso aqui vai ser igual a 34,64 newtons. Isso é o nosso primeiro problema aí, tá? Nosso primeiro problema é essa resolução aí. Tá muito pequeno isso aí, turma? O que vocês estão achando? Tá muito longe? Dá para ver normal? Tá normal, professor, dá para ver sim. Dá para ver? Eu vou ver se dá para dar uma melhorada aqui, mas essa é uma das maneiras de resolver este problema, tá? Eu poderia resolver também pelas componentes aqui, né? Como eu tinha falado. Então você teria T1x é igual a T2x, que é igual a zero. Ok? Bom, e aí você teria que T1y nessa direção, mais T2y é igual a P. Então você tem aqui o T1y, quando você olha esse ângulo que está aqui, ó, você tem, deixa eu fazer de novo aqui, ó. Vou pegar só um lado para o T1y. Então você tem aqui, ó. Você vê que está fechada a parede aqui em cima. Aqui você vê que é 30 graus.
E aí você tem uma força concorrendo aqui, né? Ó, que essa é a T1Y. E aqui você tem o P, certo? Então, como que eu calculo essa T1Y no sentido Y aqui? Bom, então você tem aqui ó, a T1Y e a T2Y somando com P. Mas quem que é a T1Y? A T1Y, ela é a T1 vezes cateto adjacente sobre hipotenusa, cosseno de 30 graus. Igual. Então a T1 você não sabe, mas você sabe que T1 é igual a cosseno de 30 graus, que vai dar o valor T1Y. Ok? Então você substitui isso aqui. Em compensação, a T2 vezes cosseno de 30 graus é igual a T2Y. T2Y. Bom, aí você tem, substituindo aqui, você tem T1 cosseno de 30 mais T2 cosseno de 30 é igual a P. T1 mais T2 cosseno de 30 é igual a P. T1 mais T2 é igual a P, aqui está multiplicando, dividido por cosseno de 30. Muito bem. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. 60 dividido por 0,866 é igual a 69. Ora, mas você sabe, né? Você sabe por aqui, ó, que T1x é igual a T2x. Quem é T1x? T1x é igual a T1 vezes o seno de 30. E o T2x é o T2 vezes o seno de 30. A gente passa esse seno de 30 para cá dividindo, vai ficar assim, ó. T1 seno de 30 dividido por seno de 30 é igual a T2. Isso aqui corta, você deduz que T1 é igual a T2. Ora, se T1 é igual a T2, então T1 mais T1, acabei fazendo a conta aqui, ó. P, que é 60 dividido por cosseno 30, vai dar... Deixa eu voltar aqui. Vai dar 69,28. Ora, mas você tem 2T1, porque é T1 mais T1, 2T1, que é igual a 69,28. T1, então, vai ser 69,28 dividido por 2. Logo você deduz aí que a soma dos dois vai dar, né? Aqui ainda tem um detalhezinho muito chato, sai fora, que é o seguinte, cada vez que você faz uma conta, você vê que dá um pouquinho diferente, né? Gera uma dúvida na nossa cabeça. Dividido por 2 é igual a 34,65. Então, T1 é igual a 34,65. Ora, tá aqui, ó. Aqui, ó, deu, por esse outro método, deu 34,64. Aqui deu 1/10. Porque eu arredondei isso aqui dá, visivelmente dá 64. Se eu dividisse por 2, daria 64. Porque você tem 45 você tem 69, você tem 45 com 28, né? Então aqui, ó, deu 1/100 de diferença, porque eu arredondei para 69,3. Mas esse é o resultado, então calculado das duas maneiras, né? Se você pegar o 69,28 e dividir por 2, dá 34,64, né? Isso, dá certinho, né? Dá exatinho o outro lá. Isso, Beleza, vou tentar organizar mais
o nosso próximo exercício, o nosso próximo cálculo. Beleza? Mas todo mundo, diz aí se vocês entenderam isso, se bagunçou um pouco a cabeça, se está tranquilo. Bom, vamos lá. Vamos em frente. Esse é o exercício 1. Deixa eu pegar minha colinha e colocar aqui. Para colar a outra folha, senão não dá certo. E vamos para o próximo exercício. Bom, vamos tentar organizar. Eu vou tentar organizar melhor agora essa página, né? Que essa anterior eu confesso que eu fui fazendo aí. Eu gosto muito de fazer mais com o X e com o Y, entendeu? Eu gosto de fazer mais com X e com Y. Mas o X e o Y, eles dão um pouco de incerteza, principalmente que a gente está gravando aqui, né? Se de repente a gente resolve de uma maneira errada, né? Aí fica a gravação errada também, né? Segundo exercício. Segundo exercício é esse exercício aqui. Então nós temos aí um exercício onde você tem uma espécie de uma corda e um peso sendo puxado por um outro peso que está dependurado nessa corda, né? Então você tem uma situação onde você tem esse peso A está sendo puxado por esse peso, essa massa A está sendo puxada por esse peso P. E ele está preso a uma parede e ele mostra que tem um ângulo de 45 graus aqui. Bom, o que acontece? Esse sistema todo está em equilíbrio, né? Por quê? Porque, de alguma forma, essa massa aqui, que é o peso P, ela está equilibrando aqui, o peso de A está equilibrando nessa configuração que está aqui. Então, você tem uma situação que é uma situação que eu vou desenhar aqui, né? Eu vou tentar fazer a situação aqui. Então, você tem... Deixa eu pegar um negócio aqui que vai ajudar e vai ficar melhor para mim, quer ver? Vou pegar uma coisa que está escondidinha aqui, quer ver? Ó? Tá aqui, ó. Tá na mão aqui, ó. Que é um esquadro. Então nós temos a seguinte situação aqui. Temos uma situação que é assim. Vou desenhar nesse cantinho aqui. A seguinte situação. É isso aqui. Você tem aqui uma massa de A presa por uma corda que está saindo aqui, assim. Aqui a gente tem, então, um peso P. E aqui nesse cantinho a gente tem essa corda presa na parede. E ele está dizendo para nós que esse ângulo aqui é de 45 graus. Beleza? Então, acho que ajudou um pouco mais a gente ter essa... Então, você tem uma massa A aqui. Ok? Se a gente fosse desenhar as forças presentes nessa massa aí, a gente teria a seguinte situação, né? A gente teria uma situação assim. No corpo A, você tem uma força de tração puxando ele aqui. Você tem uma força peso do A. Você tem uma força para cima, que é a reação
dessa força-peso, que a gente chama de normal A, e você tem uma força aqui, que é, vou chamar de A. Essa T, nós vamos chamar a princípio de T'. É o que eu tenho aqui. Nessa força aqui, ó, a gente tem a força peso, nesse corpo aqui. Tem uma força T para cá. Eu tenho uma reação na corda, que é uma T para cá, desse lado. Essa T, ela é igual a P. Por quê? Porque a massa não sobe, ela está parada. Eu tenho, então, essa T' reagindo nessa corda aqui, com a origem nesse ponto central aqui. Essa T', desculpa, não é T1, tá? É T' aqui. E tenho uma força para cá, ó. A gente vai chamar de T'. Ok? Então, na verdade, eu tenho uma T', e uma T'. Bom, disso aqui, nós vamos escolher somente uma forma de resolver. A solução, né? Seria isso aqui, ó. Vê se você consegue entender esse diagrama. A gente fala diagrama de corpo livre. Então, você tem um triângulo, que é um triângulo a 45 graus, que é esse triângulo aqui, ó, 45 graus, representando essas forças todas aí. Então, aqui, nessa inclinada, eu tenho a T, duas linhas. Nessa linha aqui, ó, eu tenho essa T, que é a T'. A T' é igual à força A. E aqui para baixo, ó, eu tenho a força P. E P é igual a T, ou T é igual a P. Beleza? Aqui eu tenho 45 graus. E aqui eu tenho 45 graus. Por quê? Porque essa linha aqui, ó, é uma linha de 90 graus. Então, a soma, a gente pode dizer assim, né, que a soma dos ângulos de um triângulo, a soma dos ângulos internos 180. é igual a 180 graus, isso mesmo. 180 graus. Então, por causa dessa propriedade, fica fácil da gente deduzir o que ocorre aí, né? Então, você tem que, de alguma maneira, você tem que esses ângulos são 80 graus, esse é 90, então esses dois aqui são iguais, são de 45 graus. Beleza? Muito bem. Uma vez que você deduziu isso, você pode usar a lei dos senos. Como que é a lei do seno? A lei do seno vai dizer o seguinte, que esse T' e esse T'. Então você tem, vamos pegar aqui a P, né? A força P que é igual a T. A força P, que é esse cara aqui, sobre um seno de 45 graus, é igual a, vamos pegar a T', ó, essa T'1, é igual a T'1, essa T', uma linha aqui, né? Seno sobre 45 graus. Beleza? Muito bem. Aí, vamos ver o seno de 45 graus. Se não me engano, é 0,57. Se eu não estiver enganado, né? Então, você tem aqui seno de 45 graus. Ah, estou enganado. É 0,707. Bem importante. Então, seno de 45 graus igual a 0,707. Então, nós temos
20 quilogramas força. Quilogramas força. Ok? Você concorda comigo que se eu vou calcular essa T1 aqui, ó, vai acontecer o seguinte, ó, P que multiplica seno de 45 graus dividido por seno de 45 graus é igual a T'. Esse 45 corta com esse 45. Então você tem que P é igual a T'. Ok? Ora, mas o T', ele é igual a A. Beleza? O T' é igual a A. Ele diz que o bloco A, ele pesa 100 kg força. 100 kgf. O problema ele diz isso. Ora, então, nós temos o seguinte, que o A, ele é 20 kg força. O A. E aí, a gente tem que entrar com uma outra coisa aqui, né? Porque no problema, deixa eu mostrar para vocês aqui o fio da meada. No problema ele diz assim, ó. A figura A pesa 100 kg força. O coeficiente de atrito entre o bloco e a superfície na qual ele repousa é de 0,3. O peso é de 20 kg força, e o sistema está em equilíbrio. Qual a força de atrito exercida sobre o bloco? Então ele quer saber qual é a força de atrito exercida sobre o bloco. Então existe uma força de atrito de destaque, né? Que a gente chama força de atrito de destaque. Ora, vamos lá. A gente sabe que a força de atrito de destaque, vamos fazer com outra cor para ficar fácil, que é uma outra fase, fica fácil de enxergar. A força de atrito de destaque, que a gente vai chamar de A de destaque, é igual ao μe, que multiplica NA, que é igual ao μe, que multiplica PA, peso de A. Professor, o senhor pode repetir, por gentileza, novamente essa linha? Essa daqui? Positivo. Então, ó, eu tenho que o A de destaque, né, que vai ser o atrito estático, o A de destaque, que é o que eu quero achar, ele é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, porque o atrito, você sempre calcula, né, a força de atrito, você sempre calcula μ, que multiplica N de alguma maneira, né, porque N é uma força, a reação à força P, da massa do corpo que você está querendo descobrir o valor, né? Então a massa é esse cara aqui, ó, é o A, esse cara aqui, ó, certo? A massa dele foi dada de 100 quilograma força. Ora, o N, ele é teoricamente igual a 100, porque é uma reação. Então, como é que a gente faz? Esse μ aqui você tem, que é 0,30. Então, o A, que a gente chama aqui é o A de destaque, é igual a 0,3 vezes 100. Esse aqui é o peso do A, certo? Então, aqui vai ser 30 kgf, quilograma-força. Então, ou seja, o A, que é a força de atrito de destaque, ela é de 30 kgf. Porém, hoje, como é que está hoje? O A, que é a força que está puxando aqui, ela é uma força de 20 kg-força. Então, ela não é suficiente para fazer esse destaque, entendeu? Ou seja, o peso da peça A, o peso dessa montagem aqui, o peso da peça A é 100 quilos. Eu precisaria, pela superfície que ela está sendo arrastada, que tem um coeficiente de atrito de 0,3, eu precisaria de uma força de 30 newton para ela começar a se deslocar, para ela destacar.
Ora, mas eu estou usando uma força de 20, então ela não vai se destacar nunca daqui, nessa situação. Você fala no E- sentido de uma peça puxar a outra, né? Na Isso, queda ali, isso, né? isso, Tipo isso. uma Exatamente isso. roldana ali, né? É isso aí. É isso aí. Agora, essa noção da aplicação desse tipo de problema vai ser importante para nós quando a gente estiver nas máquinas lá, entendeu? Então, eu vou passar uma lista para vocês resolverem, vocês dão a resposta lá. Eu estou imaginando que na semana que vem eu corrijo essa lista, e aí na outra semana a gente já vai ter um pouquinho de máquina aí, né? Vai falar um pouco de máquina. Mas é bem no final, né? Já é bem no finalzinho, bem para junho já praticamente, né? Não é isso? Muito bem. Entenderam esse exercício aqui? Acho que sim, né? Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu pegar uma outra folha para a gente fazer o próximo aí. Vou pegar uma outra folha para a gente fazer o próximo exercício. Então, o próximo exercício é esse exercício aqui. Exercício 3. Beleza? Isso aí já é mais difícil de desenhar isso aqui, né, meu? Já é mais difícil de desenhar. Deixa eu ver se eu acho um negócio para desenhar ele aqui. Vamos ver como que é esse negócio aqui. Deixa eu pegar uma coisa que vai nos ajudar a desenhar isso aqui. Olha só como que é esse negócio. Esse negócio é assim, quer ver? Ó? Deixa eu ver aqui. Vamos desenhar ele de vermelho aqui. Então eu tenho a seguinte situação. Deixa eu pensar aqui como é que eu faço isso. Tem uma situação que é assim. Vamos desenhar essa bolona aqui, ó. Desenhar essa bolona aqui. E vamos desenhar essa outra aqui, ó. Desenhar a outra aqui, ó. O que que o cara dá para nós? Ele dá para nós o seguinte. Ele dá para nós que aqui eu tenho 60 graus. Eu tenho uma esfera 1 e uma esfera 2. Ora, vamos pegar o centro dessa esfera. O centro dessa esfera é mais ou menos aqui. Então eu tenho uma linha aqui e uma linha que liga esse centro com esse centro aqui, ó. Vamos supor que seja isso, ó. Uma linha que liga esse centro com esse centro aqui, ó. Digamos que o centro seja aqui. Digamos que o centro seja aqui. Muito bem. E aí ele também dá que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Isso foi dado. Um ângulo de 30 graus. Beleza? Deixa eu pegar a tampa dessa caneta e tampar para a tinta não secar. Muito bem. Então nós temos essa situação aí, tá? Essa situação. Ora, essa situação, ela nos dá uma condição que ela é bem interessante. Ela é assim, ó. E eu desenhei por acaso assim, entendeu, meu? Desenhei por acaso que é a situação que vai nos ajudar a sair dela aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma linha aqui e vamos supor que eu tenho uma linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó, ela é 90 graus com esse raio aqui, ó. Então essa linha aqui
ela tem 60 graus aqui, certo? 60 graus aqui. Aqui embaixo com ela, ela tem 30 graus. E aqui 90. E você ainda tem o seguinte, ó. Você tem daqui para lá, daqui para lá, daqui para cá. Vamos fazer as linhas aqui. Daqui para cá, você tem uma N1, que é desse corpo aqui que está tocando, ele tem uma massa, né, para cá. E aí você tem uma N1 apontada para lá. Você tem uma partindo daqui para cá. Você tem uma que a gente chama N4. Uma para cá, nessa linha aqui, que a gente chama de N3. A desse lado é N3 também, que é na continuidade dela. Então você tem para cá, né? E tem a N2, que é justamente uma reação a esse piso aqui, ó. Então você tem aqui uma componente, uma reação desse piso aqui, que chama de N2. Muito bem. Então a N1, corpo 1 aqui, ó, E1. Não, E2. N1 para cá, N2 para cá, N3 para lá e N4 para cá. Muito bem. Ora, se você observar, essa linha aqui, ó, ela tem, com essa linha aqui, ó, ela tem 60 com 60. Então, se a gente pegar a força-peso aqui, ó, você tem a força-peso aqui, e você tem uma linha para cá, que é o que nós chamamos de N3. E você tem uma linha para cá, que é a que nós chamamos de N2. Então você tem 120 graus aqui, 120 graus aqui e 120 graus aqui. Ok? É isso aí ou não? É isso aí, né? Dá para você perceber por esse triângulo aqui, ó. Nesse triângulo, quando eu venho para cá, ó, aqui eu tenho 90 graus. Aqui é 30, com 90, 120. Para dar 180, esse ângulo aqui precisa ser de 60. 60 com 60, então você tem essa linha aqui, ó, 60 com 60. Você tem essa linha aqui, para cá é mais 60, já que aqui é 60. E aqui é 60 também. Então você tem 120 entre elas aqui. Devido a essa relação de ângulos aqui, você tem que... O que ele está perguntando? Ele está perguntando assim: calcule as reações nas paredes considerando o sistema em equilíbrio. Quer ver, ó? O que ele está falando aqui é isso, né? Ó. Calcule as reações das paredes considerando o sistema em equilíbrio. Então você está calculando a reação das paredes considerando o sistema em equilíbrio. Ora, o polígono de forças é um triângulo equilátero. Por quê? Por causa desses ângulos aqui que eu acabei contando para vocês, ó, 120 e isso aqui que a gente mostrou. Então, devido a isso, é igual a N3, que é igual a P. N2 é igual a N3, que é igual a P. Ora, o P é de 50 newtons. Então, N1, N2 é igual a N3, que é igual a 50 newtons.
Ok? Então é o que a gente deduz primeiro. Primeiro passo aí a gente deduz isso. Ok? Primeira coisa que a gente deduz é isso aqui. A primeira dedução nossa é essa aqui. Todo esse desenvolvimento aqui, ele pode parecer um pouco complicado, mas ele na realidade ele é até bem interessante e simples, né? Que você tem vamos imaginar que isso aqui é como se fosse uma esfera, né? Esfera 1 e esfera 2. Então você tem um peso da esfera 1 e você tem o peso da esfera 2. A reação justamente vai ser, aqui a gente pega o peso da esfera 1 e você vai ter a reação contrária, que é o N1. Porém, você percebe que essa esfera, se a gente conseguir colocar ela nessa conformação, era melhor pensar que isso aqui é um eixinho, né? Ele está forçando para cá, então está tendo uma força comprimindo esse outro eixo aqui na parede. Então vai surgir reações na parede. Então ele colocou a reação aqui na parede N4. E aqui você vai ter uma reação contra o eixo dessa esfera aqui, que é o N3. Porém, você tem uma força também forçando essa esfera aqui nessa parede, que tem uma reação contrária. A parede tem uma reação contrária, é a N2. Ok? Força nessa parede, nesse piso aqui, força contrária N1. Força nessa parede aqui, nessa parede que está inclinada, força contrária N2. Depois, força de uma esfera com a outra, que chamou de N3. E a força contrária à reação nessa parede aqui, que a gente chamou de N4. Então é importante reconhecer essas forças que surgem aí, né? Bom, aí, se eu fosse considerar somente esse eixo 1, você teria alguma coisa mais ou menos desse tipo aqui, assim, ó. Se eu fosse considerar só 1, tá? É um triângulo de forças, onde você tem 60 graus aqui, 60 graus aqui. Ok? Aqui nós temos a N2. Tá vendo essa força nessa direção? Ó, N2, ó, N2. Nós temos nessa direção aqui, ó, a N3. Tá vendo ó, a direção dela, a N3? E é como se ele pegasse aqui ó, e desenhasse a P aqui. Ou puxasse essa N2 para cá e desenhasse a P aqui. Então, nós temos a P aqui, ó. Ok? Então, isso aqui é um triângulo equilátero. Muito bem. Para a esfera N2, essa esfera é N1. Para a esfera 1, melhor dizendo. Para a esfera 2, nós temos algo mais ou menos assim, ó. Uma força P. Uma força P. Aqui, uma força N1. Essa força aqui. Uma força P. Aqui, a força N4. N4, a distância dela. E aqui, ó, a N3. Isso porque, ó, aparece a N3 aqui, né, ó. Beleza? A N1 aqui, ó. A N4 aqui, ó. E a P é essa P considerada aqui, ó. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa no exercício. Na figura anexa estão representadas duas esferas idênticas. Idênticas. De peso P, 50. Então, por isso que ele joga aqui que o peso P é igual
Chama de P, genericamente, porque elas são idênticas. Muito bem. Então, nesse polígono aqui, a gente pode fazer uma linha tracejada aqui assim, ó, e puxar essa dimensão aqui, ó, essa dimensãozinha aqui, esse vetorzinho, vai ser N1 menos P. Agora você tem um triângulo retângulo. Você tem um triângulo que é assim, ó. Aqui, ó, nós temos a N3. Aqui, ó, a N1 menos P. E essa daqui vai ser a N4. Beleza? Muito bem. Bom, então, olha só. Esse lado aqui, ele vai ter 30 graus. Pegando a lei do seno, você vai ter N1 menos P sobre seno de 30 graus. E vai ser igual a N3. Manda esse seno para lá, você fica com N1 menos P igual a N3 vezes seno de 30 graus. Aqui, uma explicação adicional. Por que eu coloquei só a N3, hein, na lei dos cossenos, da lei dos senos? Por que eu coloquei só a N3? Ué, cadê? Tá aqui. Peraí, deixa eu pegar o celular lá. Vocês estão me ouvindo, turma? Esqueci de colocar o microfone. Sim, sim, sim. Alguém consegue se lembrar, então? Alguém consegue lembrar por que na representação dessa N3 eu não coloquei lá N3 sobre alguma coisa? Por que eu fiz diretamente igual a N3? Porque é o seguinte, ó, se você lembrar bem, você vai ver que o seno, vou pegar aqui, ó, seno de 90 graus é igual a 1. Então, aquele N3, se você levar em consideração esse triângulo aqui, ó, você tem que desse lado aqui, ó, ele é reto. Aqui é 30 graus e desse lado é reto. Então, a gente está pegando NP relacionando a esse ângulo aqui, que está de frente para ele. Então, NP, N1 menos P é igual a sobre seno de 30, que é igual a N3 sobre seno de 90, que é esse ângulo aqui, ó. Só que o seno de 90, você vai ter que o N3 sobre 1. Então, esse 1 não significa nada. Entendeu? Então, você tem que o N1 menos P é igual a N3, que multiplica seno de 30, que multiplica meio. Beleza? Por isso que eu coloquei lá igual a N3 direto. Então, você tem aqui, ó, o valor do seno de 30 é meio. O valor do seno de 30 é meio. NP vezes N3 sobre 2, que é meio, né? É um meio, né? É isso aqui. Como se fosse N3 dividido por 2. Bom, a gente deixa nesse ponto aí. Então, você tem que o N1 menos 50, N1 menos 50, que é o P, é igual a N3, que é 50, dividido por 2.
Ora, por que que o N3 é igual a 50? Por causa disso aqui, ó. A gente deduziu aqui, ó. O N2 e o N3 é igual a P. Tá aqui nessa primeira dedução. Por quê? Por causa desse triângulo aqui, ó. Esse triângulo me diz que o P é igual a N2 é igual a N3. Quando o triângulo é equilátero, as forças estão equilibradas e as forças lá dentro são iguais. Então você tem que aqui é 50. Então você tem que N1 é igual, isso aqui dá 25, mais 50. Então isso aqui é igual a 75 newtons. Beleza? O N1 é igual a 75 newtons. Beleza? Ora, e aí você deduz, de novo, né? Você agora vai deduzir, nesse caso, que o N4, olha só, nesse caso aqui, ó, eu quero saber esse cara aqui, ó, eu já sei esse cara e já sei agora esse cara aqui, ó, N1 menos P. Se o N1 é 75 e o P é 50, então esse lado aqui é 25. 25. Certo? E esse lado aqui é 50. Quanto que é esse lado? Ó, aí você tem um triângulo assim, né? Ó, que é 25 e aqui é 50. E aqui eu tenho o N4 para descobrir. Ora, esse 50 ao quadrado é igual ao N4 ao quadrado mais o 25 ao quadrado. Eu jogo 25 ao quadrado para lá, subtraindo do 50 ao quadrado. Então você tem, vamos fazer a conta. Vou fazer a conta. 50 vezes 50, 2.500, menos 25 vezes 25, 625, é igual a N4 quadrado. Então nós temos 2.500 menos 625. N4, vamos aqui, ó. N4 quadrado é igual a 1.875. O N4 vai ser a raiz de 1.875. Ora, vamos lá. Então nós temos raiz de 1.875. Isso aqui é igual a 43,3. Então N4 é igual a 43,3 newtons. Beleza, turma? É isso aí. É isso aí. Deixa eu só ver uma coisa. Deixa eu só ver uma coisa. Vou fazer mais uma conta aqui. — 43,3. É isso aí mesmo. É exatamente isso. Tranquilo aí, turma? Deixa eu ver que horas são. 21h19. Vou pegar mais uma folha aqui.
Muito bem. Próximo exercício. Ih, já perdi a folha já, bicho. Já perdi a folha do exercício já. Deixa eu ver onde tá aqui. Vou jogar aqui em cima, cara. Tudo bem. Essa aqui, ó. Esse aqui é o nosso último exercício. Figura abaixo mostra duas massas M. Então tem uma massa M desse lado, uma massa M desse lado. M e 2M presas nos extremos de uma barra rígida de comprimento D. Deseja-se equilibrar o conjunto apoiando em um ponto de barra, em um ponto da barra situado a uma distância x de massa M. Qual deve ser o valor de x? Então ele quer saber esse valor aqui, ó. Então você tem esse valor D. Ok? É isso aí. Olha, eu estou descobrindo que em termos de organização eu estou um zero à esquerda, cara. E agora eu não sei nem onde está o bolômetro e nem onde está o esquadro. Caraca, meu, aqui é um lugar tão pequeno, cara. Tá aqui, ó, já tô vendo, meu Deus. Tudo bem. Então nós temos a seguinte condição, né? É isso aqui, sendo um pedacinho desse lado aqui assim. Ok? E tendo, o cara foi sucinto no desenho aí, tendo uma massinha aqui assim, ó. Vou colocar essa massinha maior aqui. E dá a impressão que a outra massinha é menor. Dá a impressão que é uma massinha menor, assim, ó. Ok? Muito bem. Então, o que ele quer? Ele está dizendo que tem uma distância aqui. Ele está dizendo que tem uma distância aqui. Então, nós temos uma distância que ele falou que é D, e temos uma distância que ele no problema está dizendo que é a massinha maior é o dobro de M. Você deduz que aqui, ó, você tem uma força
N. Você deduz que nesse ponto aqui está saindo uma força N em reação. Porque imagine dois pesos aqui, ó. Duas massas aqui, ó. Tá forçando. Isso aqui é como se fosse assim, né, ó. Então você tá forçando as duas aqui, né, ó. Uma massa tá forçando as duas para baixo, ó. Tá para cá, para cá. Então força comprimir esse triângulo de apoio. Ele responde com uma reação N aqui. Ok? Ora, essa distância aqui, eu vou até desenhar de cor diferente para você. Deixa eu ver se aparece. Aparece para vocês aí esse amarelo aqui? Não. Não, né? Ele fica fraquinho, né? Melhor o vermelho, então. Olha só. Se essa distância aqui ela é D, se essa distância é D e essa distância é X, então essa distância é D menos X. Beleza? Concorda? Faz sentido? Faz sentido isso aí para você? Faz, né? Porque a distância é D, então é menos. E da mesma maneira, olha só uma coisa aqui que a gente vai deduzir fácil também, ó. E a princípio, né, parece uma coisa do outro mundo, mas ó, a força P está ligada à massa M. Como eu tenho duas vezes a massa M, então desse lado aqui é 2P. Está ligado a essa massa M. Beleza? Ora, isso não foi explicado para vocês ainda, porque a gente queria explicar justamente com uma... Acabei cometendo um agafe aqui, né? Porque eu estou dizendo que esse P está ligado ao M. Essa seta não tem a ver com o que eu vou falar agora. E essa seta não tem a ver com o que eu vou falar agora. Mas, você vê que esse P, em relação a esse ponto aqui, ele faz um giro nesse sentido, que é um giro anti-horário. Está girando assim, ó. Então, quer dizer, essa massa faz esse giro aqui, anti-horário. Então, aqui é mais. Quando é anti-horário, você tem a convençãozinha que é mais. Ora, você vai perguntar, mas aqui também faz nesse sentido aqui, ó. Se fosse olhar desse lado, e aqui faz um sentido horário, que vai ser negativo. Que é um momento, né, que gera essas forças aí. Elas geram um momento. Ok? Gera um momento. Muito bem. Então, pela resolução aqui, nós sabemos que, por exemplo, né, a somatória de forças no momento, no ponto zero ali, ó, nesse ponto ali, ela é igual a zero. Somatória de forças no momento tem que ser zero. Tem que ser zero. Por quê? Porque essa massa, de alguma maneira, está equilibrando essa massa aqui. Por causa de quem? Por causa dessa distância x aqui. Então, essa distância x, essa distância aqui, digamos que seja y, essa distância y aqui, que eu chamei de d menos x, ela, vamos supor, tá? Não estou afirmando, mas só para a gente entender. Ela é menor do que essa distância aqui. Então, essa Por isso distância... ocorre o equilíbrio, né? essa distância aqui é maior, com uma massa menor, então essa Menor. distância... Exatamente. Essa distância aqui, ela é maior. Então, vamos dizer assim, ó, que ela é maior. E a massa dela é menor. Porém, aqui a distância é menor e a massa maior. menor. E a massa é o contrário, é maior. Então, isso aqui é equilibrado por isso aqui, ó. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu usei uma alavanca maior, a noção de alavanca é importantíssimo para máquinas. Eu usei uma alavanca maior para equilibrar uma alavanca menor com uma massa maior. Uma alavanca maior com uma massa menor, equilibrando uma alavanca menor com uma massa maior. Está em equilíbrio, está parado. Por isso que você deduz que o somatório de momentos dessa força aqui nesse ponto, ela é zero. Certo? Se a gente pegar e fizer o cálculo do momento em P, momento em P. Quando eu estou falando momento em P, quem que é? É esse cara aqui, ó.
Esse cara aqui, porque o outro é 2P. O momento em P, com relação ao ponto de apoio zero, ele é igual a mais P que multiplica X. P que multiplica X. Então, aqui, ó, ele é P que multiplica essa distância. Se eu tiver em relação a esse ponto aqui que eu vou chamar de zero. Esse ponto aqui, ó, esse ponto de origem aqui. Sentido anti-horário. Então, por isso que ficou mais. O momento de 2P em relação àquela origem é igual a menos, porque é sentido olha só, turma. Eu tô aqui, ó. Esse negócio, se eu olhar P, eu tô aqui, ó. Ele vai fazer girar para cá, correto? Girar para cá, esse giro aqui, ó. Nesse sentido, o que P faz em relação a esse ponto, ele é anti-horário. Então, por isso que a gente colocou mais P. Compensação, essa massa aqui também faz um giro para cá, ó. Ela faz para... Por quê? Porque tá para baixo aqui, né? Ó. Tá para baixo aqui, certo? Mas se a gente pegar em relação a esse, você vê que o giro é isso, ó. O giro é horário. Ok? O giro é horário. Perfeito? Conseguem entender? Faz sentido? Conseguem entender isso? Que ele é um giro horário? Ora, se ele é um giro horário, então a gente vai colocar menos 2P, que multiplica menos D não, desculpa, que multiplica D menos X. Tem nada a ver aqui na frente. Que multiplica D menos X. Sentido horário. E se a gente considerar a força N, o momento de N é igual a zero, porque está em cima do ponto de apoio. Beleza? Ora, nós falamos lá em cima que o somatório de todos esses valores, ele é zero. Então, isso implica em dizer o seguinte, que o Px, ele é igual na verdade, vai ser assim, Px menos 2P, que multiplica D, menos X, mais o N, que é zero, vai ser igual a zero. Isso aqui tudo, ó, é a somatória de momentos das forças, considerando o ponto de apoio zero. Isso aqui tudo é esse momento de forças aí. Ok? Ora, vamos continuar aqui, ó. Então, nós temos que eu vou passar o Px para o lado, eu vou passar esses que estão negativos, eu vou passar tudo para cá. E esse zero não interessa, então você vai ter, ó, vou passar esse cara aqui, ó, vou passar esse cara aqui pro lado de lá. O zero não interessa. Então eu vou ter que o Px, P que multiplica x, é igual a 2P, que era negativo, passa a ser positivo, que multiplica D, menos x. Então nós temos que, de um lado, você tem então Px. Então, nós temos então que eu passei tudo para o outro lado. Então fica Px igual a 2P, que multiplica D menos X. Ok? Ora, eu quero saber X quem é. Então, você quer saber X. Você manda o P para lá, dividindo. Então, você tem que o X é igual a 2P, que multiplica D menos X, sobre P. Esse P corta com esse P. Certo? Então, você tem que o X é igual
a 2 vezes D menos 2x. Então, o 2 sozinho multiplicou o D e o x. Bom, você manda esse 3, manda esse 2x para cá. Então, fica x mais 2x é igual a 2D. 3x é igual a 2D. Beleza? E o x, de novo, você tem 2D sobre 3. Esse é o valor do x. Esse é o valor do x que nós estamos procurando. Mas ele não te deu o valor de D. Então você não consegue dar um valor numérico para D. Ok? Vamos supor que D ele fosse, sei lá, 50 centímetros, ou seja, meio metro. Então você teria 2 vezes meio metro sobre 3, aqui daria 1, então você teria que x igual a 1 terço. Certo? Se fosse isso, né? Ele não fala no problema que seja isso. Ok, turma? Muito bem, então 4 problemas que, no meu ponto de vista, são necessários para a gente entender um pouquinho de máquinas. 2 exercícios, ou melhor, 3 exercícios nos mostram a respeito de como que a gente calcula vetores na prática, né? Está usando vetores na prática. E um exercício sobre momento, onde a gente usa aí o cálculo de alavancas, né, para você poder descobrir o valor de um valor de x que é incógnito aí para nós. Tudo bem, turma? Tranquilo? Perguntas aí agora, então, por favor. Professor, esse valor de D ali que você colocou de 50 é um valor simbólico ou poderia ser outro valor? Como é que funciona isso? Eu poderia ser qualquer outro valor. Por exemplo, se o valor fosse 30, CD igual a 30 centímetros. Então você teria que o D é igual a 0,3 metros. Isso. Beleza? Então eu teria aqui, ó, x é igual a 2, que multiplica 0,3, dividido por 3. Certo? A fórmula seria a mesma. O D entraria como incógnita aqui. Então, o D seria... Você faz assim, ó. Você pega e multiplica, fica mais fácil. Vai ficar 2 vezes, vai dar 0,6. Dividido por 3, que vai dar 0,2. 0,2. Se o D fosse 30 centímetros. Isso aqui 0,2 metros. Se fosse 1, se fosse 2, se fosse 3. Se fosse 3 metros. Se o D fosse 3 metros. X igual a 2 vezes 3 dividido por 3. Já está em metro direto. Se fosse 3 metros. Então você cortaria, e isso aqui ficaria x igual a 2 metros. Beleza? Beleza. Só considerando um valor numérico que a nossa mente ela se acomoda melhor quando o valor é numérico. A resposta desse problema ele é uma resposta incógnita, né? Uma resposta na forma de equação, uma resposta que não tem um valor numérico. Ela vai te dar um valor numérico se você supor que o D vale algum valor aí, tem algum valor, Então você conseguiu deduzir uma fórmula para encontrar o x em função do D. X em função de D. Se o D tem 1 metro, ele tem um valor. Se o D tem 2 metros, ele tem outro valor. Se o D tem 3 metros, acabamos de calcular aqui. Se ele tem 3 metros, o x tem 2 metros. Se ele tem meio metro, se essa distância aqui for meio metro, o x vai ter 1/3 desse meio metro. Ô, professor, eu tenho esse valor de D que eu posso colocar vai ser sempre nesse caso aí
desse exercício, assim, ou tem uma outra premissa aí? Para um exercício que seja nessa configuração aqui, em Nessa configuração. particular, um exercício nessa configuração em particular, essa fórmula aí, x é igual a 2/3 de d, sempre vai ser essa fórmula. Entendi. X sempre vai ser 2/3 de d. Para um exercício com essa configuração aqui. Se alguma coisa mudar dessa configuração, você tem que achar outra fórmula para o x. Tá, beleza. Beleza? Beleza. É isso aí. Então, quando a gente fala de configuração, é o quê? Você tem uma distância, que ele chamou de x, você tem uma distância total, que ele chamou de d. Então, isso aqui é a maneira de deduzir de uma alavanca o tamanho, que é o tamanho do braço maior, vamos dizer assim. Então, você tem que a massa é m e a massa do outro lado é o dobro dessa primeira. Então, se tiver nessa configuração, vale essa fórmula aqui. Beleza? Beleza. Ô, professor, para a semana que vem é a prova do senhor, então? Não, a outra ainda, a outra semana. outra Não a ainda. semana que vem, a outra. Porque Tá. eu vou deixar uma lista para vocês fazerem. Essa Tá. lista vocês postam lá que vai valer nota também. Tá. Aí Beleza? segunda-feira a gente tem mais uma aula e na Tem outra mais uma semana aula para eu fazer os da lista. E aí, da lista que eu passei, e aí a gente dá o tempo para vocês. E aí, na outra semana, seria uma espécie de uma provinha, vai. Que foi mais ou menos o que o Marcelo pediu, né? Falou para não fazer nada agora, mas para fazer no final do mês. Então, eu estou supondo que hoje é dia 17, né? Dia 17 com mais 7. 18 hoje, professor? Hoje é 18, com mais 7, 25. Com mais 7 vai dar a primeira semana de junho, bem no finalzinho de maio, junho. Vai dar na última semana de maio, começo de junho. Beleza? Beleza. Então, é isso aí. Muito Então obrigado. a gente vai ter uma semana para fazer a lista aí, né, Silvio? Hã? A gente vai ter uma semana aí para fazer a lista. Vai ter uma semana para fazer a lista. Tá ok, Silvio. Então, deixa eu mudar de câmera aqui. Primeiro, deixa eu ver uma coisa aqui, só um segundo. Então, nós vamos para a câmera 1. Vixe, olha só. Caraca, bicho. Tá bom para edição de imagem, hein, Silvio? Essa aqui nós vamos ter que apagar isso aqui, pô. Olha só, meu, que coisa, rapaz. É que ele é burro, né? O computador é burrão pra caramba. Você viu que eu tenho que pegar alguma coisa aqui embaixo? Eu pego essa bolinha aqui, ó, que tá no meu mouse e clico na cor que eu quero que ele faça o chroma key. Senão ele faz o chroma key em tudo, né, meu? Você vem aqui, clica aqui, ó, bem no meio da testa, ó. Olha lá. Vai ficar parecendo aquele, como é, aquele mágico lá, o Sr. M, né, meu? Ai, caraca. Cada uma. Bom, é isso aí, turma. Então, eu sei que isso aqui é um pouco assustador. Eu sei que isso é assustador, mas a gente tem que introduzir isso aí de alguma maneira para vocês, porque o curso ele fala um pouco a respeito disso, né? Então a gente veio para esse lado dessa visão de inicial de introdução à máquina. O mais caótico aí é o das esferas aí, né, Silvio? O anterior? Eu acho que é o mais caótico. Ele é mais difícil, ele é mais difícil. Ele é mais difícil na maneira de enxergar, né? Você não consegue enxergar exatamente aquilo que está lá, mas não tem como fugir daquilo, né? Aquilo que está lá é aquilo lá, acabou. Não tem como fugir daquilo muito, entendeu? Essa é a questão. Mas é isso aí. Beleza então, turma? Tranquilo? Beleza, Silvio.
Então, agradeço aí a presença de todos vocês. É uma honra trabalhar com vocês aqui. A gente está no isolamento, a gente já tem uma resposta de que isso vai durar o semestre todo. Porém, o nosso trabalho a gente tem tentado fazer da melhor maneira possível. Às vezes a gente se atrapalha um pouco, né, meu? Porque a cabeça já não é muito certa, né, meu? Mas a gente, no final das contas, dá tudo certo aí. Beleza? Então, tudo de bom para vocês. Até a aula que vem. Valeu, Silvão, um abraço.